O título 3 do Estatuto da Terra, ele trata da política de desenvolvimento rural e é organizado em 4 capítulos, sendo o primeiro da tributação da terra, o segundo da colonização, o terceiro da assistência e proteção à economia rural e o quarto do uso ou da posse temporária da terra. A tributação da terra, ela tem por objetivos, que são estabelecidos no artigo 47, desestimular os que exercem o direito de propriedade sem observância da função social e econômica da terra. Então, a tributação da terra vai desestimular essas pessoas que não fazem uso daquilo que lhe pertence, né, dessa terra que ele tem. Também estimular a racionalização da atividade agropecuária dentro dos princípios de conservação dos recursos naturais renováveis, além de proporcionar recursos à União, aos estados e municípios, principalmente para financiar os projetos de reforma agrária. Também a tributação da terra visa aperfeiçoar os sistemas de controle da arrecadação de impostos. Sobre a colonização, a legislação trata da colonização oficial e da colonização particular, sendo que a oficial é quando o poder público toma a iniciativa de recrutar, selecionar famílias, selecionar pessoas, seja dentro ou fora do território nacional, e reunir essas pessoas em núcleos agrícolas e agroindustriais, sendo que o poder público pode se encarregar do transporte, recepção, hospedagem, encaminhamento até sua colocação e integração nos respectivos núcleos. E essa colonização ela vai ocorrer prioritariamente em áreas ociosas ou de aproveitamento inadequado, prioritariamente que sejam próximas a grandes centros urbanos ou mercados que tenham o escoamento da produção, áreas de êxodo rural, áreas de colonização predominantemente estrangeira ou áreas de desbravamento. O artigo 73 trata dos meios de assistência e proteção à economia rural. E os artigos seguintes, eles detalham em seções, né, cada um desses meios de assistência e proteção à economia rural. Detalha alguns aspectos com relação a eles. E quais são os meios que a legislação garante ao agricultor para proteger a economia rural? A assistência técnica, a produção e distribuição de sementes e mudas, a criação, venda e distribuição de reprodutores e do uso de inseminação artificial, a mecanização agrícola, o cooperativismo, assistência financeira e creditícia, assistência à comercialização, a industrialização e beneficiamento dos produtos, a eletrificação rural e as obras de infraestrutura, o seguro agrícola, a educação através de estabelecimentos agrícolas de orientação profissional e a garantia de preços mínimos à produção agrícola. Com relação ao uso e posse temporária da terra, o artigo 92 fala que esse uso ou posse temporários, eles são exercidos em virtude de um contrato, que seja expresso ou tácito, é estabelecido entre o proprietário e aquele que vai exercer alguma atividade agrícola ou pecuária naquele território. Isso pode ocorrer sob a forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa. Nesses casos, o proprietário é proibido de exigir do arrendatário ou do parceiro uma prestação de serviço gratuita, a exclusividade na venda da colheita ou a exigência de que a produção deva ser processada, beneficiada dentro do estabelecimento do proprietário da terra, a obrigatoriedade de aquisição de gêneros e utilidades nos armazéns e barracões do proprietário da terra, então isso também é proibido, obrigar a consumir dentro desses locais, e também é proibido aceitar de pagamento qualquer tipo de ordem, vale, boró ou outra forma regional substitutiva da moeda. O Estatuto da Terra ele também trata dos contratos agrários típicos e fala do arrendamento e da parceria. Ambos são contratos agrários, nos quais uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo do imóvel rural, ou parte ou partes do mesmo,
incluindo ou não outros bens, benfeitorias ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. Então, ambos têm a mesma finalidade. O proprietário da terra cede o uso da terra toda ou de parte daquele imóvel rural, com ou sem as benfeitorias, ele cede para que outra pessoa produza dentro desse território. No arrendamento, isso é dado com uma certa retribuição ou aluguel. Tá? Então, tem um pagamento ao proprietário pelo uso daquela terra. Na parceria, pode ser o uso da terra ou pode ser também a entrega de animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal. E nesse caso, há uma partilha dos riscos do caso fortuito e dos lucros também desse empreendimento rural. Então, tanto os riscos como os lucros são divididos entre o proprietário da terra e aquele que nela trabalha. Então, o regime de parceria, ele divide os riscos e os lucros, enquanto o arrendamento, ele trata apenas de um aluguel da propriedade. Por fim, o Estatuto da Terra também trata dos ocupantes de terras públicas federais, ou seja, os posseiros. Então, no artigo 97 diz que quando os legítimos possuidores de terras devolutas federais se observar o seguinte, que o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a discriminação das terras ocupadas por posseiros para a progressiva regularização de suas condições de uso e posse da terra, providenciando, nos casos e condições previstos nessa lei, a emissão dos títulos de domínio. E também que todo trabalhador agrícola que, à data da presente lei, tiver ocupado por 1 ano terras devolutas, terá preferência para adquirir um lote da dimensão do módulo de propriedade rural que for estabelecido para a região, obedecidas as prescrições da lei. Então vejam que é restrito a essa aquisição a um módulo de propriedade rural. O artigo 98 diz que todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por 10 anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-o produtivo por seu trabalho e tendo nele a sua morada, trecho de terra com área suficiente para garantir-lhe a subsistência, o progresso social e econômico nas dimensões fixadas nessa lei para um módulo de propriedade, adquirir-lhe-á o domínio mediante sentença declaratória devidamente transcrita. Então, esse artigo 98 ele trata do uso capião, né, de que a partir de 10 anos fazendo uso e dando uma função social à terra, a pessoa pode exigir o domínio, a posse daquela propriedade.